Oi, crianças! Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre duas religiões, o hinduísmo e o budismo, né? Na verdade, a nossa sétima aula, que está em História Geral e Povos Antigos, vamos falar de hinduísmo e budismo porque são duas religiões de uma área muito importante do mundo, certo? Que desde a história do Brasil, desde o descobrimento do Brasil, que a gente trata desses assuntos. O Pedro Álvares Cabral, ele tinha duas funções quando ele saiu para as Índias, para buscar especiarias na Índia. Uma delas, os dois eventos que ele tinha que cobrir, ou tinha que fazer, era chegar no Novo Mundo, quer dizer, ir para a América Portuguesa e descobrir a América Portuguesa. Ele já sabia que tinha que ir para lá. E ao passar por lá, ele descobriu o Brasil. E depois ele foi para a Índia buscar especiarias. Ele deu a volta na África, no Cabo da Boa Esperança, e voltou novamente. Só que aí ele já voltou bem na frente, já tinha mais duas expedições ao Brasil já sendo feitas. Mas essa região, a região da Índia, que é um local muito importante no mundo, porque não era bem um país, mas era sede de vários reinos hindus, que foi governado pela Pérsia, né, por um bom tempo, governado pelos otomanos e depois governado pelos ingleses. Então a Índia tem uma história muito vasta e complexa. É mais fácil você tratar primeiro da religião, das religiões que estão envolvidas na Índia, para a gente tratar também da própria região do hindu, do rio Ganges, fazendo fronteira ali com o Paquistão, com a Caxemira, com o Butão. O Butão é um país, tá, gente? Não é só aquele que tem na roupa, não. E também com ali onde fica o próprio a religião de Buda ali no Nepal, né? Onde fica o monte mais alto do mundo, né? Que é o Monte Everest. Então, aquela região ali, uma região muito importante, é chamada também de região asiática, né? E é nesse local onde inicia a religião hinduísta e a religião budista. Então, para a gente entender um pouco sobre aqueles países, principalmente a Índia, que é um subcontinente ligado à Eurásia, quer dizer, a Europa asiática, e é uma ponta. Vamos ver aqui no próximo quadro aqui. Se você observar bem, aqui você tem a Índia, aqui você tem a cordilheira do Himalaia, que é uma cordilheira de montanhas altas, onde você tem o Monte Everest. Você tem aqui o Butão, você tem Burma, você tem o Paquistão, você tem o Afeganistão, você tem aqui um pouco próximo aqui a China, né? Você tem o Sri Lanka, né? Lembra daquela quando houve lá aquela tsunami em 2004? Atingiu aqui, ó, diretamente aqui o Sri Lanka.
Tá? Então, isso aqui é a região em que nós estamos abrangendo hoje. A palavra hinduísmo é de origem persa. Lembra que eu acabei de falar que os persas, eles dominaram essa região durante o período do Império Persa, né? É de origem persa, então o hinduísmo é por causa do rio Indo, ou rio Hindu, e faz referência aos povos que viviam nesse subcontinente. A história do hinduísmo é datada desde a Índia Antiga, tendo surgido provavelmente na pré-história. Quando fala pré-história, entre o ano 2000 ao ano 1000, que é a primeira fase do hinduísmo, chamada de a fase védica, certo? E teve início entre a Idade do Ferro, que é o ano 1500, até o ano 500 antes de Cristo. A maior parte dos adeptos ao hinduísmo concentra hoje na Índia, no Nepal, nos países como Paquistão, Sri Lanka, né? Malásia, Singapura, Suriname e até mesmo no Reino Unido, quer dizer, Inglaterra. Estados Unidos também tem uma população muito grande de hindus. E lembra, gente, o hindu ele faz parte dessa região da Índia. Então, além de ser uma religião, né, politeísta, ela tem um mundo, gente, mais de 1 milhão, acho que talvez ela é a terceira religião mundial, e ela tem mais de 1 bilhão de adeptos. Então, o hinduísmo, como sendo a terceira, ele é uma religião politeísta que acredita que existe uma ordem universal pré-estabelecida para todos os seres humanos. Para os seus adeptos, o segredo da felicidade é aceitar o destino que os deuses impuseram a cada criatura. Então, para o indiano, que já nasceu nessa cultura de muitos deuses, eles pensam e adotam o entendimento que cada pessoa tem um Deus. Por isso que eles têm uma quantidade enorme de Deus. Você pode observar aí que nessa imagem aqui você tem um Deus, certo? Ao lado de muitos deuses. Tem os deuses principais, mas cada um deles tem a sua importância. Tem Deus na forma de elefante, tem Deus na forma de tigres, de idosos, de guerreiros, né? Então, tem Deus de todo tipo. Eles chegam a dizer que tem mais de 350 mil deuses. Então, é uma coisa enorme. Tá? As principais divindades deles, as divindades mais cultuadas é o Brahma, o Vishnu e Shiva, as três mais, mas não quer dizer que tem uma importância maior do que os outros demais deuses. São os mais cultuados, né? Por ter uma infinidade de divindades ou de deuses, os rituais, até mesmo as vertentes hinduístas, costumam dizer que se preocupam apenas em seguir o lado bom e positivo. Eles são adeptos ao esoterismo, quer dizer, eles respeitam a religião dos outros, e com esse entendimento de respeito ao que o outro pensa, ao que o outro acredita, eles têm uma cultura de paz. Eles não fazem guerra, a não sei se for provocado. Então, e lógico, né? São povos que vivem em torno da sua religião. Embora que no passado, na época do desenvolvimento do Brasil, existiam reis, existiam
muitos grupos, inclusive a gente até falou na última aula sobre Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que ele conquistou toda a Ásia e chegou até o rio Indo, quer dizer, o rio que faz divisa com o Paquistão, a Índia. Então ali tinha reinos que tinham muitas especiarias e eles vendiam, né? Inclusive os próprios portugueses, eles faziam comércio disso daí para o restante do mundo ocidental, né? Da época, né? Do início da modernidade. Então, o principal ensinamento é conseguir encontrar o divino em tudo que nos cerca. Então, o que eles pensavam é que tudo à sua volta é coordenado por um Deus. Então, você tem que achar uma harmonia para conviver com isso. Tem que ser harmônico mesmo para conviver com tanto Deus, né? Porque cada um tinha, e cada região, e cada lar, cada família, cada pessoa, tinha um Deus diferente. Pode chegar a ter um Deus para cada pessoa de uma casa, né? Então, para adquirir a verdadeira espiritualidade dentro de si, certo? Eles procuram alguma coisa que lhes faça sentido para a vida. Então, na verdade, eles cultuam 330 mil divindades diferentes. Então, as principais, como a gente acabou de falar, são essas três aqui. Brahma, que é o Deus, o Deus dos deuses para eles, né? Não, é um pouco diferente da divindade dos gregos, que tinha Zeus como Deus e Hera como o casal principal. Aqui não, cada Deus tem a sua cosmogonia, a sua história, de como ele surgiu e tudo mais. Mas esse aqui é um Deus que trata de quase tudo na vida do hinduísta, tá? Tem também o Deus Vishnu, né, que é o Deus da criação. Tem o Deus Shiva, né? Deus Shiva é o Deus da destruição e da regeneração, tanto o nascimento quanto a criação. Tem também Krishna, que é tipo um espírito, que representa as manifestações do Deus Supremo, que é Brahma. É o Deus da criação do universo. Tem Vishnu, que é o Deus da preservação, certo? É o Deus que preserva todas as coisas. Ganesha, Deus da fortuna e das riquezas. Matsya, o Deus que salvou a espécie humana da destruição. E Saravasti, deusa das artes e da música. Então, como os nomes são hindus, até para a gente é um pouco difícil a gente soletrar e dizer os nomes dos deuses por falta de costume, né? Nossa cultura é uma cultura cristã ocidental, né? Então, ainda mais por causa das origens brasileiras, né? O Portugal é um país católico e na época do desenvolvimento do Brasil, né, o catolicismo era o que imperava na época do descobrimento, né? Então, lá não, lá tinha essa cultura politeísta de vários deuses, certo? Esses deuses hindus, né? Eles também têm uma cultura mitológica, eles tinham os mitos deles. Eles respeitam muito alguns escritos sagrados, não é só os deuses e a história dos deuses, mas também eles têm escritos sagrados antigos, tá? Dos antigos Vedas, tá? E destacam o Ramayana e o Mahabharata, né? Mahabharata não, tá? Tem um acento no A lá. Eles têm tratados religiosos e filosóficos a respeito de religião, bem como narrativas míticas
sobre seus antigos governantes. Antes da Índia ser um povo assim politeísta, religioso, eles tiveram reis antigos, certo? E esses reis antigos pelejaram muito para criar um governo, se unir, mas a gente sabe que os povos antigos nem sempre eram muito unidos, né? O que é Veda? Veda é uma outra cultura, né? Bem antiga, né? Tipo 1500 a 2000 a.C., de 2000 a 1500 a.C., que tinham escrituras sagradas indo-europeias. Quando fala indo, é da Índia para a Europa, né? Então, e eles cultuam muito isso porque são tradições de sabedoria desses povos da Índia, ou povos hindus. Quase tudo, na atualidade de hoje, quase tudo pode ser reverenciado na Índia. As divindades podem chegar a milhões, fazem parte da vida cotidiana, mesmo existindo templo. O culto é realizado normalmente dentro dos lares, onde existem altares para os deuses favoritos. Então, cada um tem o seu deus favorito e faz o seu altar, né? É muito comum a gente chegar no Nordeste do Brasil e encontrar altares para os deuses católicos, né? Altares e oratórios, né? Até para também, em alguns lugares de ascendência africana, você também vê altares dentro de casa para reverenciar os deuses africanos, né? E dos hindus é a mesma coisa, certo? Nesse sistema de crença e dogmas não são rígidos, que permitem a incorporação de outras tradições variadas. Então, eles podem se miscigenar, se misturar, sincretizar. Tá? Então, por quê? Eles respeitam a adoração e os deuses dos outros, né? Outro ponto interessante é que em dia de adoração de Deus, aos deuses, não se come carne. Assim, a alimentação pode ser feita à base de vegetais e frutas. Isso acontece porque a carne, tanto de frango, de peixe e de animais, é considerada uma prática impura nesses dias de adoração. Temos que destacar também que a carne é vista como sempre impura, tá? E alguns animais, como eu falei aqui, dos leões, tigres, eles são considerados como deuses também e são adorados, né? Então, muito interessante essa cultura, né? Lá não se come carne de vaca, lá se adora a vaca. Você pode ver aqui na imagem aqui, um grupo de pessoas reunidos aqui adorando a vaca e seu filhote, tá? Esse tipo de adoração tem também no Egito Antigo, né? Eles adoravam um deus em forma de vaca, tá? No Egito Antigo. Então, esse tipo de adoração vem sendo trazido de milênios e séculos e tempos em tempos. Eles guardam essas tradições, certo? Em todo o tempo, certo? Um expoente que é muito importante politicamente é o Mahatma Gandhi. Como eu estava falando sobre a cultura e a dominação de outros povos sobre os indianos, e o indiano, a gente entende ele melhor olhando para a religião indiana. Hoje, a Índia é uma nação próspera, rica, né? E o Brasil faz parte de grupos econômicos em que a Índia está inserida. Tá? E dá para fazer uma comparação entre o Brasil e Índia no panorama econômico. Eles estão bem destacados economicamente nos dias de hoje. Mas até mais ou menos
Depois da Primeira Guerra Mundial, a Índia ela se tornou um protetorado inglês, ou um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, né? Se tornou, com a queda do Império Otomano, que dominava a Índia, quem assumiu a Índia e tornou um protetorado inglês foi a Inglaterra. A Inglaterra assumiu a Índia e dominou a Índia por muito tempo. Quem aparece nesse contexto político é um hinduísta muito famoso, certo? Chamado Gandhi, ou Mahatma Gandhi. Ele era um pacifista, ele não pegava em armas, né? Se fosse para se defender a vida, talvez pegaria. Mas ele tinha o entendimento que a vida ela não era tão importante para que fosse defendida, mas sim preservada. Então ele era um pacifista que estava envolvido na política, na defesa dos interesses da Índia, tá? E ele foi um expoente que levou a Índia à independência política da Inglaterra. Então, o hinduísmo acredita que a violência não é a melhor forma de resolver problemas, guerras e conflitos, tendo como principal representante dessa crença o Mahatma Gandhi. Ele entendia o seguinte, essa cultura de paz que ele tinha, ele entendia que não precisava de fazer uma guerra e conseguiu fazer, certo? Houve algumas guerras e algumas batalhas e algumas coisas para livrar da Inglaterra do poderio do Império Inglês a Índia. Mas foi com decisões e visitas ao país, a Rainha Vitória, que ele conseguiu pacificamente a libertação da Índia politicamente, se tornou um país, uma nação, certo? E no campo religioso, ele acreditava o seguinte, certo? Ele dizia o seguinte, creio na verdade fundamental que em todas as grandes religiões do mundo. Então ele não achava que a verdade estava só com ele. Creio que são todas concebidas por Deus. Né? Ele já entendia a forma em que o Ocidente acreditava em um Deus, o Ocidente católico. Creio que elas são necessárias e que elas foram reveladas. E creio que se pudéssemos todos ler as Escrituras das diferentes fés, sob o ponto de vista dos seus respectivos seguidores, haveríamos de descobrir que no fundo foram todas a mesma coisa e sempre úteis umas às outras. Então ele acreditava que todos os caminhos levavam a Deus ou levavam à paz, né? Levavam à paz. Como eles tinham muitos deuses e ele conhecia as culturas do ocidental, ele escreveu isso aí, que todos os caminhos levavam a Deus, né? Agora, qual Deus, né? Mas é uma questão interessante, uma questão de respeito à crença dos outros. Nesse mesmo parâmetro, a gente vai falar um pouco também sobre o budismo. Budismo, na mesma época em que aparece o hinduísmo, aparece também o budismo. O budismo ele é uma religião indiana também, tem origem na Índia, baseado nos ensinos de Siddhartha Gautama, ou Buda. Na verdade, Buda significa o iluminado. O nome Buda é iluminado. Então, ele é de 563 a 483, né? E ele é conhecido como o Iluminado ou Buda,
A sua religião é de caráter filosófico e não teísta. O que é isso? Não teísta. Não teísta é que eles não acreditam que exista um Deus e nenhuma força. Eles acreditam no eu interior, tá? Essa religião da antiga Índia é uma tradição ascética, quer dizer, monástica. Eles se separam do mundo para viver a contemplação da mudança do eu. Quer dizer, o eu interior pode ser bom ou pode ser mau. Então, entre o século VI e século IV, aparece a religião budista, antes de Cristo, né? E nessa religião budista aí, você pode ver aí uma imagem de Buda, uma imagem muito grande sobre um templo budista e na Índia. E você vê que é uma religião grande, que tem seguidores que acreditam no que fala. Então, essa aqui é uma representação antiga do próprio Buda, ou do Siddhartha Gautama. E ele e seus cinco discípulos. O budismo abrange diversas tradições, crenças e práticas espirituais, baseadas no ensinamento de Buda e suas interpretações. Tem como preceito a busca pelo fim do sofrimento humano e assim alcançar a iluminação. Então, Buda ele acreditava que o ser humano, essencialmente, ele sofria, porque a vida é sofrimento. Porque ele acreditava também em reencarnações. Então, cada tempo que você vivia e morria e renascia novamente, você passava um tempo de aprimoramento da alma. Ou, na verdade, eles não acreditam tanto em alma, mas é um aprimoramento do ser. Se você não conseguisse aprimorar o seu ser dentro do tempo da vida, você renasceria como um animal, como um inseto, como uma outra pessoa e iria se purificando. Então, esses renascimentos são tempos de purificação do ser interior. Então, alcançar a iluminação. Gautama, com seus 5 companheiros, que mais tarde compuseram a primeira Sangha, comunidade monástica budista, certo? E observa aqui, que nesses preceitos de Buda, ele caracterizava uma série de ensinamentos que guiava o ser humano a desapegar de todos os defeitos próprios da humanidade. Quais são esses defeitos? A raiva, o ciúme, a inveja. Para quê? Para desenvolver qualidades como amor, generosidade, sabedoria. E seria essa transformação do eu interior. Pode observar aqui os quadrinhos, eu peguei de ensinamentos budistas. Aqui, uma criança ajudando uma pessoa cega a atravessar a rua. Já aqui você vê 2 crianças brigando, né? Até a gente mesmo sabe que isso não é uma coisa positiva, uma briga, né? Ainda mais de crianças que não sabem ainda o que é o certo, o errado e estão aprendendo. Aqui, uma criança também fazendo uma coisa ruim, batendo no animal sem motivo. Aqui, uma outra criança com o animal dando água de beber e tudo mais. Então, existem ações boas e ações ruins, tá? Então, o budismo ele vai ensinar que você deve ter ações que levem você a desenvolver e a crescer espiritualmente,
certo? Então, porque ele acredita também no karma. O que é o karma? O karma é as suas intenções. O karma é uma força interior, é uma força que a gente tem sobre alguém ou sobre nós mesmos. Essa ação pode ser boa e essa ação pode ser má, certo? As nossas ações vão gerar sementes na mente, certo? Que virão aflorar nessa vida ou em um renascimento subsequente. Com o objetivo de cultivar ações positivas, o sila é um conceito importante do budismo, geralmente traduzido como virtude, boa conduta, moral e um preceito. O que é o sila? O sila é essa boa conduta que você vai desenvolvendo para quando você ir para uma nova vida, que é uma reencarnação, você estaria já num ponto de iluminação, tá? O karma é a lei de causa e efeito. Se você causa o bem a alguém, você vai ter bem para você. Se você causa o mal a alguém, isso vai reverter para você também. Outra coisa também, nos preceitos budistas, é o renascimento, ou que nós entendemos de reencarnação. Renascimento é um processo em que a pessoa passa vidas sucessivas, é um ciclo para romper o sofrimento e ascender a moradas mais puras. Tá? Esse ciclo vicioso de sofrimento é chamado de samsara. Então, samsara é o ciclo vicioso de sofrimento, certo? E o sila é o ciclo da virtude, né? Até você alcançar o nirvana. O que é o nirvana? No ensino budista, esse ensino não possui nem início e nem fim. O nirvana seria o estágio ideal que cada pessoa teria, mas não pode ser ensinado, apenas percebido. Então, com o comportamento de bondade, você chegaria a um estágio de iluminação, né? Então, eles não acreditam que você pode se perder, mas você vai ficar numa contínua busca de iluminação, né? Até chegar a um ponto de iluminação, de completa iluminação, que é o tal do ponto máximo das virtudes, que é o nirvana, né? Tem até conjuntos de rock que colocou esse nome nos seus conjuntos, né? Então, segundo o budismo, existem 4 verdades essenciais. A primeira é que a vida é sofrimento. A segunda, que o sofrimento é fruto do desejo ou da cobiça. Que essa cobiça, ela só acaba quando termina o desejo. E quando termina o desejo, é alcançado de acordo com os ensinamentos de Buda, das 4 verdades nobres, que é essa que a gente acabou de falar. 4 verdades nobres. E tem também, certo, um caminho para percorrer para alcançar essas 4 verdades nobres, que são a senda das 8 trilhas. Do adepto vai ser exigida pureza de fé, pureza de vontade, pureza de linguagem, pureza de ação de vida, aplicação da memória e meditação. A terceira e quarta trilha, os seguidores de Buda extraíram 5 preceitos parecidos, como dos mandamentos judaicos cristãos, pois aconselhavam a não matar, não roubar, não cometer atos impuros, ou mentir, ou beber líquidos inebriantes, beber bebida forte. Sua doutrina se mistura com as crenças hindus, tornando uma filosofia que se adapta facilmente a cada religião que se instalava, ou a cada região que se instalava.
bem como a cada ser humano que desejasse aprendê-la. Então, o budismo, ela cria um sincretismo também com cada religião que está próxima. Então, uma pessoa pode ser de uma religião e também ser adepta ao budismo, né? Que na verdade tem as suas diferenças, né? E crenças também. Eles não acreditam nem em céu, nem em inferno, mas acreditam no estágio mal do eu interior, né? O budismo no mundo está mais na área entre a Índia, Japão, Mongólia, Tailândia, China, Mianmar, né? E outros países aí, certo? Também o Sri Lanka, né? Então são muitos os países que têm essa filosofia budista como religião no mundo, né? Então aí nós terminamos aí a apresentação sobre o hinduísmo e budismo, tá? Hinduísmo e budismo. Inclusive achei até uma foto aqui de algumas crianças, né? E um monge budista ensinando duas crianças. Então, nós depois, terminando essa parte aqui, depois nós vamos para outra aula. Mas eu quero agradecer a atenção de todas as crianças, dos pais também, certo? E até uma próxima aula.